Mona Lisa, bom dia. Alex, Flávio Ribeiro, bom dia para todos. Pessoal, Ana Lívia está pedindo para entrar. Crianças, é o seguinte, eu vou dar uma caminhadazinha no capítulo 6 e quero que vocês se atentem que o roteiro de prova, ele tá aí, capítulo 1 e 2, tá? Foi uma pequena falha minha, tá? Na minha escrita, na hora que eu fui digitar. Não vou poder ligar a câmera. Tudo bem, Maria Vitória, eu compreendo. Você tem um motivo, a gente não vai brigar por isso não, tá bom? Eu compreendo sim. Então, eu vou relembrar algumas coisinhas para não ficar esquecido a questão de fase, né? Que eu vou ter que mostrar os gráficos, né, relacionado aí a mistura e substância. Preciso falar isso para vocês, que é a questão do capítulo 6. Já enviaram o roteiro de prova? Eu acredito que ainda não, tá? Mas veja só, eu vou colocar no chat aqui, ó, vou colocar no chat o que eu quero que vocês estudem realmente, tá? É o capítulo 5 e o capítulo 6, tá? Capítulo 5 e capítulo 6. É isso daí que eu quero que vocês mantenham sempre em ênfase, até porque é a parte mais avançada, né? Falei de matéria, mostrei propriedades, né? Vou relembrar para vocês essa parte de substância, mistura, componentes, né? Fases, os gráficos de aquecimento, que são importantes, tá? Como é que eu vou identificar através do gráfico se eu estou estudando uma substância ou uma mistura? Só relembrar isso para vocês viram isso no ano passado, os gráficos representados aí o aquecimento de uma substância pura, eles são bem definidos. Como assim, professor? Na temperatura de fusão e ebulição, eles formam uma constante. Eles ficam constantes por determinado tempo. Aí depois é que eles fazem a passagem para o estado subsequente, né, que é o estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Nós vimos a diferença entre gasoso e vapor, falei isso para vocês na aula passada, mas é importante a gente relacionar também com os gráficos. Tá? Então, eu vou espelhar aquele mesmo slide que eu já dei para vocês, aquele mesmo que eu já botei para vocês na sala de aula. O e-mail novo, gente, tem que ser usado. Eu vou, no final da aula, colocar novamente para vocês, para que não tenha problema. Como assim, professor? Como ele é antigo, muitas pessoas ainda dos anos passados mandam alguma coisa por esse e-mail. Então, ele está ficando abarrotado de informações e aí fica sem espaço. Então, pode ser que você mande um e-mail com atividade ou até mesmo com a prova e eu não veja, porque eu não tenho mais espaço para isso. Então, por isso que eu fiz um e-mail novo, eu vou colocar novamente no chat para vocês, assim que todo mundo chegar, obviamente, né, porque aí todo mundo vê, eu vou colocar novamente, e no final da aula, por favor, não saia, que eu preciso fazer a chamada, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar com vocês o que eu quero falar rapidamente sobre fase, para a gente lembrar rapidamente das fases. Tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver. Matheus Teixeira. Então, vamos ver o que é fase. Só lembrar rapidão. São diferentes partes homogêneas que constituem um sistema heterogêneo. Então, como é que a gente define essas fases aí, ó? Um sistema homogêneo monofásico, já dei o exemplo para vocês, não foi? Falei do atmosférico, né? Que ele é totalmente homogêneo, um monofásico de verdade. E o heterogêneo, que tem várias fases. Falei para vocês, inclusive, do granito como exemplo. Por que eu estou falando de novo, professor? Para poder ressaltar isso daí. Que tem gente ainda do terceiro ano, não da nossa escola, pelo amor de Deus. Nossa escola no terceiro ano não era assim, não. Foram meus alunos todos os anos. Mas tem alunos por aí que não sabem dizer o que é uma mono e o que é uma polifase. Não sabe dizer. E vocês, meus queridos, tenho certeza que sabem. Né? Mono só tem uma fase. Quais são as fases? Sólida, líquida ou gasosa. Identificou? Não. Então é monofase. O exemplo que eu dei para vocês já, a água e o álcool, não dá para identificar. Então, é só uma fase líquida.
Eu não consigo identificar quem é água e quem é álcool. Então, só uma fase líquida. Polifase, eu consigo ver o estado sólido, consigo ver o estado líquido, e posso perceber a presença do gasoso. Um exemplo, uma garrafa de água mineral, né? Quando eu abro a garrafa, eu consigo ver o gás sendo desprendido, ou até mesmo os refrigerantes, tá? Essa observação a gente já viu, só para relembrar sobre essas duas características, que eu vou chegar em substância e mistura, né? Os sistemas fechados formados por dois ou mais sólidos são polifásicos. É exemplo aí do granito. Vocês lembram que é o quartzo, o feldespato e a mica, né? Então, se eu perguntar para vocês na prova, vai estar lá na prova. Quantas fases e quantos componentes existem no granito? Vocês não vão errar. Vocês vão botar assim: três fases sólidas e três componentes. Que inclusive eu falei para vocês, quando nós temos relação de mistura sólida, né? Quando nós temos a formação de sólidos aí, que eu uso e identifico, a quantidade que eu tenho desses elementos é a fase que eles têm, no caso, a fase sólida. Então, se você olhou para um cristal, identificou os seus formadores, então você vai ter que dizer se são cinco fases, né? Então, são as 5 fases sólidas. E, obviamente, você vai ter 5 componentes. Não esquece disso. Pode ser questão de prova. Pode ser questão de prova, não esquece disso. O carvão, por exemplo, a pólvora tem um carvão. Deixa eu apagar bem aqui, porque foi só uma pergunta retórica. Mas aí, ó, tem um carvão, tem enxofre, tem a salitre. Se eu perguntar aqui para vocês, valendo lanche no seu Sampaio agora, quantas fases e quantos componentes eu tenho na pólvora? Pode dizer, nós somos amigos, ninguém aqui vai ficar com vergonha, não. Quantas fases e quantos componentes? Acabei de falar para vocês do quartzo como exemplo. Eu tenho 3 fases, não tenho? Qual é a fase que eu tenho aí? Olha, o Diego está dizendo 3. Eu tenho 3, ó, 3 fases sólidas. Uma do carvão, uma do enxofre, aí o João Gabriel, e uma do salitre. Então, eu tenho 3 fases sólidas. E quantos componentes? Eu tenho 3. Carvão, enxofre e salitre. Então, 3 fases, 3 componentes. Mas só funciona para os sólidos, viu, gente? Só para os sólidos, tá? Então, muito cuidado, ok? Até coloquei essa observação, ó. Em sistemas sólidos, a quantidade de fases será a quantidade de componentes. Simples assim. Então, se você tem 3 sólidos, você vai ter 3 componentes. Se você tem 4 sólidos, você vai ter 4 componentes. Que é justamente isso daqui no final. Lembrando que esses slide você já tem, tá? No caso de sistemas formados por líquidos, só é possível fazer um tipo de previsão quando se conhece a polaridade dos líquidos. Então, a água e o álcool, no caso aí eu não identifico, só tem uma fase, ó. E que fase é essa? É líquida. Então, gente, não esquece. A fase é a agregação. Se ele é sólido, se ele é líquido, ou se ele é gasoso. A fase é a agregação. Tudo bem? Brígida. Agora esse daqui, veja só. O óleo e a água. O óleo está em cima, a água está embaixo. Eu consigo ver, eu consigo dizer quem é óleo e quem é água. Então aqui eu tenho 2 fases. Eu tenho 2 fases. A fase líquida. A líquida que eu tenho aqui do óleo, porque eu estou identificando. E a líquida que eu tenho da água. Simples assim. Não vou cometer o erro de dizer que só tem uma fase líquida, que tem 2 componentes, e uma fase líquida. Não. A partir do momento, quando você está relacionando um sistema de líquidos, e você identifica esses líquidos, você é obrigado a dizer a fase deles. Se é sólida, se é líquido ou se é gasosa. Tudo bem? Na gasolina, não. Na gasolina só tem uma fase, porque o álcool está presente aqui, ó. Eu não vou conseguir de maneira alguma identificar. Gente, no metal, tome cuidado nas ligas, tá? No ouro, 18 quilates. Lá, no ouro 18, eu vou adiantar isso daí. No ouro 18, aquele mesmo que você tem no seu colar, na sua pulseira, ele tem 78% é ouro, 12,5% é prata,
e 12,5% é cobre. Então, ali é uma espécie de mistura que eu não vejo mais na frente, né? Mas eu só consigo ver isso daqui, né? Só consigo ver isso daqui. Eu não consigo ver a prata, não consigo ver o cobre. Então, ali eu só tenho uma fase. E que fase é essa? Que fase é essa? Sólida. Mas quantos componentes eu tenho no ouro? Eu tenho 3. Diferente do que eu falei lá do granito. Porque no granito eu consigo ver cada um. Aqui eu não consigo ver a prata nem o cobre. Não consigo visualmente dizer isso. Então eu só vou ter uma fase sólida aí. Muito cuidado com as pegadinhas. Muito cuidado. Tudo bem? Elemento e substância, bora ver. Qual a diferença entre os dois? As substâncias, ó, são o que representadas por fórmulas químicas, já mostrei para vocês até, né? Mostrei aí alguns exemplos, H2, N2, né? Então, nós temos um tipo de substância, nós podemos considerar pela quantidade, né? Quanto ao número de elementos químicos. Então, pode ser substância simples ou elementar, mas muito mais simples, tá? Dificilmente você vai ver essa questão de elementar, formado por um único elemento. Tem só um elemento. O oxigênio, o ozônio, o hidrogênio, o hélio, o carbono grafite, carbono diamante, o enxofre rômbico, o monoclínico, o fósforo branco, o fósforo vermelho. Só tem um elemento aí representado. Só tem um elemento aí representado. Então aí nós temos uma substância simples. Já boto bem no ouvidinho de vocês. A principal característica entre substância e mistura é porque as substâncias têm as suas propriedades químicas e físicas bem definidas. Temperatura de fusão e ebulição é a mesma em qualquer lugar do mundo. É a mesma, é bem definida. A mistura, gente, que eu vou chegar lá, ela é uma relação de duas substâncias. Então, o elemento aqui tem sua temperatura de fusão, esse daqui também. E quando eles vão interagir, quando vai haver relação, vai ocorrer a variação na temperatura de fusão e de ebulição dessa mistura. Tudo bem? Espero que eu esteja me fazendo entender. Tá? Vamos continuar. Se eu tenho elementos, aliás, substâncias simples, eu tenho composta. Então, substância composta, ela é composta por alguns elementos. Por exemplo, a água. Ela é composta de quem? De hidrogênio e oxigênio. Não confunda elemento com átomo. Não confunda. Veja só. Eu tenho uma água aí, H2O, e tenho um NaCl. Na molécula de água, eu tenho aqui dois átomos do elemento hidrogênio. Aqui é dois átomos. Tem gente que vai dizer assim, eu tenho dois elementos de hidrogênio. Não. O elemento de hidrogênio é só um. Você tem dois átomos desse elemento. Então, por favor, não confunda elemento com átomo. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Então, na molécula de água, você tem dois átomos de hidrogênios. Você não tem dois hidrogênios. Tudo bem? Me deu ok? Se deu para entender isso daí? Me deu ok? Tudo bem, né? O João Gabriel está me dando ok. Beleza. O sódio ali, o NaCl, ele é formado de quem? Na e do Cl. Então, lá eu tenho os elementos Na e tenho o Cl correspondente lá naquela substância composta. Né? Então, quanto à pureza, não é dificilmente encontrado puro, né? Tem substância pura, que a definição é um aglomerado de átomos, né? Então, eu tenho vários hidrogênios, né? Eu tenho hidrogênios ligados com oxigênio, pode ocorrer também, tá? Então, um exemplo disso, já falei até para vocês sobre isso. Água tridestilada, aquela mesma que a gente compra na farmácia para ferimentos, né? Então, ela ou utilizada mesmo para dar recarga em baterias de carro. Então, ela é uma água que não tem carga, não é natural para a gente consumir, tá? E sim para fazer os usos domésticos ou mesmo na parte mecânica. Vamos para a mistura. A diferença de substância e mistura é a seguinte. Substância, eu costumo dizer isso, ó. Substância, ela é formada por elementos. Ela é formada por elementos.
Mistura, gente, qualquer tipo de mistura, homogênea ou heterogênea, ela é formada por substâncias. Essa é a principal diferença dos dois. Então, quando eu tenho aí a substância pura, ou eu tenho uma substância simples ou composta, a mistura ela vai ser formada por essas substâncias. Então, a reunião de duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente sem alteração das características. Então, eu falei lá da água e do sal. Quando você faz a mistura dos dois, eu não alterei as propriedades de nenhum. Eu só fiz aí a formação de uma interação. Do mesmo jeito, eu posso separar a água do sal tranquilamente. Eu consigo fazer esse processo. Tá? Isso é natural. Então, continua tendo as suas propriedades. Então, por isso que é classificado como mistura. Exemplo, a atmosférica, água da chuva, água do mar, gasolina, gás de cozinha. Agora, o tipo de mistura é outra coisa. Você dizer se ela é homogênea ou se é heterogênea, lembra que isso tudo tem a ver com a caracterização do que eu estou observando nessa mistura. Se eu não consigo observar ninguém, eu vou chamar de que é homogênea. Se eu faço a observação e identifico os formadores, as substâncias, aí eu digo que essa mistura é o quê? Heterogênea. Tá? Deixa eu prosseguir. Falar de mistura propriamente. Ó, homogênea, acabei de falar. Não é isso? Ó. Uma única fase, só um aspecto. Exemplo, água e álcool comum, né? Ou água e sal dissolvido, sem formação do corpo de fundo. Né? Um exemplo aí do álcool hidratado 96, né? Que a gente tem em casa, comum, de limpeza. Então, 96% é álcool, 4% é água. Lembrando que quem tem a maior quantidade de partículas numa mistura é chamado de solvente, e quem tem menor quantidade é o soluto. No caso, a água aí vai ser o soluto, que só tem 4%. Tá bom? Nas misturas heterogêneas já eu tenho um aspecto que não é mais uniforme, eu não consigo mais... aliás, eu consigo fazer a identificação das substâncias formadoras da mistura. E nós temos aí um exemplo aí embaixo, água, areia e óleo, né? Eu consigo dizer quais são as fases, inclusive lá, né? Eu vejo o líquido da água, o líquido do óleo e o sólido da areia. Então, essa mistura é trifásica, né? Que eu tenho 3 fases nessa mistura, ou classifico como sendo heterogênea, né? Justamente por eu poder identificar os seus formadores, né? Aqui só um exemplo que eu coloquei, e eu volto a falar do ouro, né? Olha aqui, vejam. Daqui é que nós chamamos de ligas. Então, cuidado com as ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são consideradas misturas homogêneas. Misturas homogêneas, onde nós não conseguimos identificar quem é ouro, quem é prata, quem é cobre, especificamente aí, tá? Isso acontece também com as soldas, né? Os metalúrgicos trabalham com solda e eles também trabalham com essa espécie, é uma mistura, né? Às vezes é chumbo ou cádmio, ou zinco mesmo faz parte, só que não consigo identificar. Então, nós temos a mistura relacionada ali. Tudo bem? As transformações da matéria a gente conhece, né? Mas isso daqui é capítulo 7. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou descompartilhar, vou mostrar para vocês agora os gráficos de aquecimento. É o que eu quero chegar. Falei de substância e mistura, e vamos trabalhar em cima desses gráficos de aquecimento. Esse gráfico de aquecimento, ele representa as características da substância de mistura. Então, veja, eu vou mostrar para vocês aqui como é que nós vamos classificar se é substância ou se é mistura através de gráfico, através do aquecimento. Não se atente ao que está no quadrinho verde aí, tá? Esse quadrinho verde aqui é a informação que eu tinha para os meus queridos alunos do terceiro ano, mas a dinâmica é a mesma, tá? Eu vou trabalhar aqui com vocês a questão da curva de aquecimento. Estou rabiscando aqui, ó. Diagrama de fase, depois eu falo sobre isso para vocês. Mas vamos lá. Uma curva de aquecimento é um gráfico de temperatura versus o tempo. Pela sua análise, podemos diferenciar a substância pura da mistura. Então, eu vou olhar para o gráfico e vou dizer se esse gráfico representa uma substância
ou se representa uma mistura. Bora ver. Olhando para esse gráfico que está aí, alguém pedindo para entrar. Graziele. Então, veja, olhando para o gráfico, o que vocês notam? Aqui é a temperatura de fusão, aqui é a temperatura de ebulição. Aqui é um tempo, ó. Eu tenho o tempo 1, aqui é o tempo 2, aqui é o tempo 3, e esse tempo aqui é o tempo 4. Você vai notar o seguinte, que no tempo 1 e tempo 2, eu tenho aqui uma bifase, tá vendo? Ó? A fusão, gente, a fusão, ela inicia aqui no tempo 1. A passagem realmente do estado sólido para o líquido, ela inicia no tempo 1, não é? Mas ela só vai se transformar em líquido totalmente bem aqui no tempo 2. Veja só. Gente, tem algum problema aqui. Por que você quer sair, irmão? Porque eu não quero sair daqui, hein? Tô pedindo para eu vou ter que voltar para cá, gente. Perdão, saí aqui sem querer. Eu vou esperar novamente para vocês. E... Tá uma cachorrada danada aqui na região. Então, voltando lá, vai espelhar de novo, tá? A internet tá ruim pra caramba. Tô me olhando aqui no retorno do celular. Aqui tá tudo embaçado. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa aí? Não? Voltou. O slide aí. Voltou o slide, não voltou? Pronto, certo. Voltando aqui pro gráfico, nós vamos notar o seguinte, ó. Que nesse ponto aqui, T2, eu ainda tenho o estado sólido e líquido, a temperatura de fusão. Qual a temperatura de fusão da água, quem sabe? 0 grau, não é não? 0 grau. Então, qual a temperatura de ebulição? 100 graus. 100 graus. É isso aí. Então, isso daí é a característica da substância. Então, cada substância tem aí as suas propriedades, né? Então, essas propriedades são bem definidas. E como é que eu vejo que são definidas? Com esse ponto de constância aqui, ó. No tempo 1 para o tempo 2, ele passa um tempo para poder subir. Ele leva um tempo para poder subir. Então, você vai ver uma constante, retinho assim, ó. Fica constante, depois que ele sobe para ir para o outro estado, e no final para o estado de vapor. Então, note que entre T1 e T2, eu tenho duas fases, bem que é bifase, né? Ó. Eu tenho duas fases. Eu só vou ter o estado líquido totalmente do tempo 2 para o tempo 3. Então, sim, agora é líquido. Então, a fusão termina aqui. Porque bem aqui vai começar o ponto de ebulição que vocês estão vendo aqui, ó. E note que aqui também é bifásica. Eu tenho duas fases aqui. A fase líquida e a fase de vapor, que ainda está passando. Lembra que eu falei para vocês não confundir condensação com liquefação? Justamente porque a condensação está diretamente ligada ao estado de vapor, que é justamente esse processo de ebulição, porque eu ainda tenho partículas do estado líquido. Então, quando ele volta instantaneamente para o estado líquido, por isso que é condensação. Então, essa caracterização que vocês estão vendo aí é característica de substância. Só a substância tem a temperatura de fusão e ebulição bem definidas. Temperatura de fusão e ebulição bem definidas. Vou aproveitar e vou colocar aqui no chat o e-mail da turma para que vocês não esqueçam nunca. Gente, perdão pelos barulhos, tá? O meu filho hoje tá com um probleminha aqui muito sério hoje, que eu vou ter que conversar com ele depois. Pronto, botei o e-mail aí, voltando para cá. Pessoal, você lembra aquela questão das passagens de fase?
sólido, líquido e gasoso, fusão e ebulição, se eu passo direto é sublimação, se eu volto direto é uma ressublimação, se eu falo de vapor é condensação, né, voltando para o estado líquido, se eu estou falando de gás é liquefação. E se eu volto do líquido para o sólido é a solidificação, vocês lembram? Vocês sabem essa regrinha bem aqui, ó. Eu vou colocar aqui, depois você tira um print, que eu vou precisar do espaço aqui também. Essa regra diz o seguinte: temperatura ambiente. Na temperatura ambiente, ela vai definir os estados, se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. Então a regra diz, ó, se você tiver uma temperatura ambiente, que eu vou colocar assim, TA, tá? A temperatura ambiente menor que a temperatura de fusão, menor que a temperatura de ebulição, o estado físico é sólido. Isso daí é uma referência que você tem que ter. Se a temperatura ambiente, se ela for maior que a temperatura de fusão e menor que a temperatura de ebulição, tá bem que no meio, tá vendo? Aqui é líquido. E se a tua temperatura ambiente for maior que a temperatura de fusão e maior que a temperatura de ebulição, o estado físico da matéria em questão é gás. Então, se eu desse um exemplo para vocês agora, qual o estado físico da água na temperatura de 40 graus? Essa temperatura de 40 graus que eu estou falando bem aqui para vocês é a temperatura ambiente, é o que eu quero saber. É a temperatura do momento, onde essa molécula de água se encontra. Lembrando que a temperatura de fusão da água é 0 grau. E a de ebulição é 100 graus. Se eu fosse fazer o parâmetro do que eu acabei de mostrar para vocês, essa temperatura ambiente aqui, ó, ela se enquadra onde? Maior que a temperatura de fusão ou de ebulição, entre as duas temperaturas ou além delas. Se eu for ver, 40 é maior que 0, não é não? E é menor que 100. Então está no meio deles, não está não? Está no meio deles. Maior que 0, menor que 100. Então, o estado físico da água a 40 graus é líquido. Precisava falar isso para vocês, tá? Então, a gente vai fazer a comparação, né? Faz a comparação aí desses estados com a temperatura ambiente. Crianças, tira um print disso daí, tá? Vou precisar apagar aqui. Tira um print dessa informação aqui. O nosso livro, infelizmente, não fala disso, tá? Não fala dessa mudança aí, tá? Ela pede as questões, mas não fala dessa mudança, tá ok? Tirar o print? Posso prosseguir? Posso? Sim, tirei. Então, aqui, deixa eu apagar aqui, tá? E agora eu vou mostrar um gráfico para vocês de aquecimento da mistura, tá? Porque se eu perguntar para vocês, o gráfico de uma substância pura, então dizer, ela é constante na temperatura de fusão e temperatura de ebulição. E da mistura? Vamos ver que a da mistura, elas vão passar quase que instantaneamente por outra fase. Então, não são constantes, tá? Só vocês já observaram a mamãe cozinhando, quando ela põe água para aquecer, chega nos 100 graus, começa a formar a fumacinha, né? E quando ela adiciona o sal na água, aquela água para de borbulhar. Vocês já notaram isso? Alguém já notou isso? Sim ou não? Nunca notaram isso, gente? Pois notem, vejam que quando a mãe de vocês adiciona o sal na água, ela vai parar de borbulhar instantaneamente, porque agora está ocorrendo a formação de uma mistura. Então, o gráfico que era constante na fusão e constante aqui na ebulição, agora vai estar assim, ó. Isso aqui é um gráfico de uma mistura. É o sal com água que eu acabei de falar para vocês, ó. Se você pega a água e você adiciona o sal, que é o NaCl, o gráfico que representa a passagem, que é o aquecimento, gente,
quero ressaltar uma coisa. Se existe o aquecimento, tem um resfriamento. Veja que o aquecimento é uma escadinha que está subindo. É uma escadinha subindo. O resfriamento é uma escadinha descendo. Não esquece disso. Aquece, está subindo. Resfria, vai descer. A escadaria está representando que está descendo. Tá bom? Então, você vai notar o seguinte, ó, que na temperatura 1 e 2, está variando, ó. Ui. Ítalo, desliga o teu áudio, Ítalo. Viu, Ítalo? Desliga, tá bom? Então, em T2 e T1, que você está vendo ali, ó, ocorre a variação. Observe que aqui não está mais assim, ó. Ó, vou tracejar aqui embaixo, ó. Não está mais assim retinho, ó. Ela está inclinado, não é isso? Então, nessa inclinação, indica já para a gente aí que nós estamos trabalhando com a mistura. Veja que aqui eu ainda tenho duas fases. Eu tenho a fase líquida e a fase sólida, que é bifásica ainda. Só é líquido nesse tempo aqui, ó. Totalmente líquido nesses dois tempos aqui. Que é do 2 para o 3, né? No tempo 2 ao tempo 3. Mas veja que ela sobe quase que instantaneamente, né? Ó. E aqui também ocorre essa inclinação. Consequentemente, eu vou ter a variação também na temperatura de ebulição. Então, essa é a principal diferença entre substância pura e mistura no gráfico de aquecimento. Mas como eu já falei agora de mistura, eu vou mostrar para vocês que existem duas misturas específicas. É a mistura azeotrópica, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar com o professor dos Anjos, e a mistura eutética. Azeotrópica, olha a definição dela aí, ó. É uma mistura especial. Ó, tô meio confuso com esses gráficos. Vou voltar lá, Gabriel, vou voltar, tá bom? Vou voltar aqui. Veja só. Vou apagar tudo aqui, tá? Vou apagar tudo. Vou apagar tudo. Pronto. Não apagou de baixo porque ele ficou como permanente. Mas veja aqui, ó. Veja. Esse lado aqui, vou mudar de cor. Vou mudar de cor, vou botar de outra cor para não confundir com o vermelho aí que você tem. Vou botar de preto aqui. Veja só. Isso aqui é temperatura de fusão e ebulição. Fusão e ebulição. Aqui é a passagem do estado sólido para o líquido. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Você está entendendo que eu estou aqui, isso é uma passagem do estado sólido, do líquido, para o vapor. Até aí, tudo bem? Certo. Então, veja. Observe que aqui, ó, onde eu vou tracejar de preto, ó. Oh, droga. Ó, tô tracejando aqui, ó. Para ele passar para cá, ele leva um tempo, ó. Ele leva um tempo. Ele não passa direto, quanto esse daqui, tá vendo, ó? O tempo para passar para o outro, ó, tá inclinado, porque esse daqui, ó, tá reto, tá vendo, ó? Tá retinho aqui, ó. Mas aqui, ele se inclina, porque era para ele estar reto também aqui, ó. Toda vez que você vê reto aqui, e aqui também, ó, que é a temperatura de ebulição, você está falando de uma substância pura. Se ele inclina, como você está vendo aqui, ó, tanto na fusão quanto na ebulição, se houve essa inclinação nesses dois pontos, é porque nós estamos falando de uma mistura. Aqui é substância pura, aqui é uma mistura, perdão. Por que, professor, que ocorre essa variação, então? Porque são duas substâncias. Lembra que eu falei para vocês que duas substâncias têm as suas propriedades. Cada um tem sua temperatura de fusão, cada um tem sua temperatura de ebulição. Quando ocorre a mistura, há uma alteração naquela interação existente, fazendo com que o aquecimento seja quase que instantâneo. Por que eu perguntei a vocês, se vocês viram a mãe jogando água no sal, aliás, sal na água, perdão, quando ela colocou água para aquecer? Porque quando ela jogou sal na água, parou instantaneamente, mas instantaneamente volta a borbulhar. Por quê? Porque eu já tenho temperatura, eu já tenho interação de calor.
E aí eu já cheguei na temperatura de ebulição do novo elemento existente ali, no caso o sal. Por isso que ele sobe rapidamente. Então, toda vez, Gabriel, que você se deparar com um gráfico onde você vê que ele está inclinado na temperatura de fusão e inclinado na temperatura de ebulição, é sinal de que aí é uma mistura. Se você olha para o gráfico e ele está retinho na temperatura de fusão e retinho na ebulição, aí você tem uma substância, porque as substâncias têm suas temperaturas de fusão e ebulição bem definidas, porque não tem ninguém interferindo nisso. É só a substância que está sendo aquecida. É só a água, por exemplo, que está sendo aquecida. Ali já é a água e sal, uma mistura. Então tem variação nas misturas. Na substância pura, não. Vai sempre ser reto na temperatura de fusão e sempre ser reto na temperatura de ebulição. Pergunto, Gabriel, deu para você entender agora? Sim ou não? Mais alguém além do Gabriel? Deu para entender? Acha que sim, né? A gente vai fazer isso em questões, tá? A gente vai fazer isso em questões. Repete mais uma vez, o Lucas está pedindo. Repite sim, Lucas. Vamos lá, Lucas. Vamos dizer que eu peço para que você observe aqui o gráfico de aquecimento da água. Tá aqui a água. Então, ó, tudo isso daqui que eu vou tracejar é sólido, ó. Tá vendo? Até chegar aqui, ó. É sólido, ainda não passou, ainda não é a fusão. Para ele passar do sólido para o líquido, ele vai levar um tempo aqui, ó. Fica reto aqui, tá vendo, ó? Fica reto, ele só vai passar para cá pro totalmente líquido depois que ele passou por esse tempo de T1 e T2. Passou por esse tempo de T1 e T2, aí ele passa a ser líquido. Aí, ó, chegou bem aqui, ó. Ele também vai levar um tempo, ó. Olha ele levando um tempo aqui, ó. De T2, T3, ó. Para sair do estado líquido e entrar no estado de vapor. Veja que ele levou esse tempo para isso. Leva um certo tempo. E quando isso acontece, eu estou falando de uma substância pura. Já no nosso outro amigo aqui, isso não vai acontecer. Ele vai passar quase que instantaneamente. Vamos apagar aqui para não confundir. Ó, veja só. Ele vai passar quase que instantaneamente. Por quê, professor? Porque aqui eu já tenho calor. Ó, o calor já está lá em cima, ó. É o sal que eu joguei na água. Veja que aqui é o estado sólido. Ó. Se eu for tracejar, veja como é que fica, ó. Eu vou tracejar aqui, ó, o tempo, ó. Eu tracejando o tempo aqui, ó. Aqui embaixo é tempo, é o eixo do tempo. Então aqui, ó, tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4 aqui, ó. Então veja que ele vai passar quase que instantaneamente, diferente do outro, ó. O outro fica reto por um tempo, ó, fica reto, e depois ele sobe, ó. Vai ficar reto aqui, ó, constante, ó. Leva um tempo, e depois é que ele muda o estado físico. Aqui na mistura, não. Ele já sobe quase que instantaneamente, ó. Ele tá fazendo isso, ó. Você tá vendo? Ele tá inclinado, tá assim, ó. Então, se deparou com um gráfico que tá subindo rapidamente, não é aquele gráfico que faz isso, não, ó. Aí vai subindo, ó. Não é esse, não. Esse que vai lentamente é da substância pura. Esse que você vê que ele está subindo quase que instantaneamente é da mistura. Tudo bem? Deu para entender agora, todos? Sim ou não? Ok, Lucas. Então eu vou prosseguir, tá? Vou falar do azeotrópico. Então, se a gente agora entendeu o que é uma substância e o que é uma mistura, bora ver que. André, repete, por favor. Eu vou repetir, André, eu vou repetir. Só vou sair depois que vocês entenderem. André, tá vendo aqui, não tá? Vou tentar fazer aqui embaixo. Ó. Vou tentar fazer uma coisinha aqui embaixo. Vou fazer esse mesmo gráfico aí, André, de uma substância. Ó, tô partindo daqui, ó. Subiu, tá?
que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar reto aqui, André, ó. Fica reto aqui por um tempo, ó. Tá vendo, ó? Ficou reto, não ficou? Ela vai subir, ó. Subiu. Aí quando chegou bem aqui, ela ficou reta de novo, ó. Aí chegou bem aqui, ela vai continuar subindo. Então, André, esse ponto que eu vou tracejar bem aqui, ó. Não tá bem tracejado, tá? Você me perdoe. Bem aqui, ó. Esse ponto é a temperatura de fusão. Temperatura de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, bem que eu tenho um tempo, André, ó. E aqui eu tenho outro, ó. Ele só vai passar do sólido para o líquido quando ele se transforma aqui do sólido virando líquido, ó. Então, só quando ele passa por esse tempo. Tempo 1 e tempo 2. Ele não vai passar rápido, não. Ele leva um tempo para isso. Ele vai demorar um pouquinho, né? Do tempo 1 ao tempo 2. Aí sim, quando ele chega no tempo 2, agora ele é líquido totalmente, ó. Aí ocorreu realmente total fusão. Ele vai prosseguindo, ó. Chegou bem aqui no tempo 3, que eu vou tracejar bem aqui, ó. Chegou no tempo 3, aí vai ser o líquido virando vapor, André. Mas ele não vai instantaneamente. Ele vai levar um tempo, ó. Fica reto. E aí eu tenho esse tempo bem aqui, ó. Que é o T4, tá? E aí nesse tempo, quando eu fechei esse tempo, nesse intervalo de tempo, aí sim ele passa a ser totalmente vapor. E quando você se deparar com isso daqui, reto, tanto aqui no sólido e líquido quanto no líquido e vapor, você tem aí, André, um gráfico de uma substância pura. Isso aí representa o aquecimento da substância pura. Porque lá na mistura não tem essa retidão não, André. Ele vai ficar tortinho aqui, ó. Olha como é que ele tá torto, ó. Tá quase subindo, tá vendo, ó? Deixa eu botar um laser aqui. Cadê o laser? Pronto. Ó, olha ele subindo aqui, ó. Começou, aqueci, ó. Aqueci sólido, bem que ele tá sólido líquido, ó. Veja que ele tá inclinado, ele não tá reto, como eu mostrei no outro aqui, ó. Ele não tá reto. Ele está inclinado, ó. Houve essa inclinação, não é? Então, subindo aqui, ó, inclina lá na ebulição também, ó. Aí depois, ó, o vapor. Aqui não, veja, ó. Ele vai devagarinho, chegou aqui, ó, ele leva um tempo para poder passar para esse estado líquido, né? Sólido, líquido e gasoso, lembra? Ele leva um tempo. Chegou aqui, ó, ele vai levar mais um tempo para ele poder entrar no estado de vapor. E quando isso acontecer, você classifica, olha, esse gráfico aqui é o gráfico de uma substância pura. Esse outro aqui é o gráfico de uma mistura, porque não é definido na temperatura de fusão, perdão, e na temperatura de ebulição. Deu para entender, André? Sim ou não? Sim. Deu para entender agora, né? Um é reto e o outro é inclinado, ó. Um é reto e o outro é inclinado. Tá bom? Para a gente concluir aqui, ia até fazer umas questões, mas é importante que vocês me digam a dúvida mesmo, tá? Continue sempre assim, Ô, gente. professor, Não guardem dúvida. Oi, André, diga. só pode voltar lá onde estava, que eu estava copiando para Ah, entender. desculpa. Tá certo. Se você quiser tirar um print também, pode ficar à vontade. Então não tem erro, tá? Você se deparar com esse gráfico, onde você está vendo que é reto, tanto na temperatura de fusão quanto na temperatura de ebulição, substância pura. Olhou para o gráfico e viu que ele está inclinado na fusão e na ebulição, é uma mistura. Tudo bem? Deixa eu colocar bem aqui o carregador do computador, que ele está... Pronto, professor. Obrigado. Tudo bem, André. Vamos prosseguir aqui rapidão.
Eu vou passar aqui umas questões para vocês trabalharem em casa e a gente corrige de alguma maneira, né? Dá um jeito de corrigir. Então, já que eu vi que o gráfico da mistura tem a variação, né? Ele não fica reto, ele faz isso, né? Inclina. Nós temos duas misturas muito importantes e muito cobradas no nosso dia a dia, que é a mistura azeotrópica e tem a mistura eutética. A azeotrópica, ela diz daqui, ó, é uma mistura especial que possui temperatura de ebulição constante. André, constante aqui, ó, retinha, ó, constante assim, retinha. E a temperatura de fusão variada, ela tá assim, ó. Então vai estar embaixo desse jeito, retinha, e lá na ebulição vai estar assim, ó, inclinada. Bora ver? Olha aí, ó. Olha o que eu falei para vocês. Ele tem a temperatura de fusão inclinada, ó. Eu vou tracejar agora, para ficar mais fácil vocês verem. Ó, veja só. A temperatura de fusão tá aqui, ó. Aqui no ponto B e no ponto C. O que vocês observam? Ele é inclinado, né, ó. Então tá havendo uma variação. Esse alfazinho aqui, ó, né? Esse, perdão, não é alfa não, é o delta, né? Ele representa a variação aqui, ó. Lembrando que aqui é o tempo. Então, misturas azeotrópicas, elas praticamente já entram no estado líquido e elas demoram lá no estado de vapor, para transformar no vapor, né, ó. Vai demorar aqui, ó. Olha aí, André. Veja que a temperatura de ebulição aqui, ó, é constante, aí, ó. É retinho, ó. Então, aqui é constante. Aqui é constante. Então, ela vai entrar no vapor para cá, né, ó. Então, se você olhar para um gráfico de aquecimento e ver uma variação na fusão e uma constante na ebulição, você vai ter uma mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica. Professor, no meu livro tem? Tem. Fala disso daí, por isso que eu estou frisando, tá? Eu estou buscando o que é importante. Porque nós só temos uma aula, infelizmente, tá? Se tivesse no presencial, seria 2 aulas e o desenvolvimento era melhor. Mas eu estou frisando o que é importante para a gente. Então, aí nós temos um exemplo de uma mistura azeotrópica, né? E tem a questão da identificação dela, ó. Verificamos que a temperatura de ebulição da mistura permaneceu constante, aqui, né, ó. E houve a variação na temperatura de fusão. Então, isso está relacionado, aqui, ó, temperatura de fusão. Temperatura de fusão aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá, o exemplo. O álcool 96. Eles são compostos, ele é um composto volátil. Vocês sabem o que é um composto volátil? Alguém sabe me dizer o que é um composto volátil? O que é um composto volátil? O professor dos Anjos deve ter falado isso para vocês no ano passado. Quem foi aluno dos Anjos ou de outro professor, né? Que tem aluno novo na casa, com certeza. Compostos voláteis são aqueles, por exemplo, alguém abre um perfume lá na sala, o pessoal da cozinha sente o cheiro. Porque ele passa por esse processo aqui, ó. Ele vai entrar no estado líquido facilmente, né? Mas ele vai demorar um pouquinho aqui no estado de vapor, né? Ele demora um pouquinho, porque é constante lá. Então, nós temos aí um exemplo, o álcool. Para a gente encerrar, é o contrário da eutética, perdão, onde eu vou ter temperatura de fusão variada e a temperatura de ebulição constante. Não esquece, temperatura de fusão variada e temperatura de ebulição constante. A eutética é o contrário, gente. A eutética é o contrário. Ela vai ter, ó, constante na fusão e vai variar agora na ebulição. Olha como mudou. Veja que a variação agora está ali em cima, está no D e no E. Tá vendo aí, ó? A variação está em cima agora, ó. Está inclinada aqui, tá vendo, ó? Olha a inclinação. Aqui está reto, ó. Então, aqui é constante, gente. Aqui é uma constante. Então, observou. Constante na fusão. Tá aqui, ó.
constante na fusão e variado na ebulição, constante na fusão, variado na ebulição, nós temos uma mistura eutética. Não podemos ter os dois ao mesmo tempo. Eu não posso ter uma mistura eutética e azeotrópica ao mesmo tempo. Tá? Não dá para ter. Ou é um, ou é outro. Olha o exemplo aí. Uma mistura eutética. Uma liga metálica, não é? Ó, ligazinha metálica. No caso aqui de chumbo e antimônio. Então aqui, inclusive, se eu perguntasse para vocês, isso daqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? É vocês dizer para mim, homogênea. Porque eu não consigo identificar quem é chumbo e quem é estânio, não é? Então, nós, crianças, praticamente concluímos o capítulo 6, tá? É disso daqui que eu vou cobrar de vocês. Esse material, do jeito que tá aqui, eu vou colocar de novo hoje no sala de aula, com esses meus rabiscos, tá? Vou colocar hoje no sala de aula com a aula gravada, se Deus quiser. Tá bom? Então, caso ficou dúvida ainda sobre identificação do gráfico, pega a aula, volta a minha explicação, vê de novo, tá? Eu vou dizer aqui páginas do livro para vocês fazerem, tá? Vou dizer bem aqui. Eu vou descompartilhar. Não saiam agora que eu preciso fazer a chamada de vocês. Não saiam agora, por favor. Tem 28 alunos. Deixa eu fazer logo aqui, aproveitar, fazer a chamada de vocês. Certo. Vou parar de gravar aqui. Interromper.